Então, o problema é tudo, não, uma explicação. Porque nós fizemos o trabalho. Porque os 3.600.000 descontado, 3 milhões líquidos todo mês, o trabalho de compliance, não sei o que lá. Mas eu fui lá para um negócio lá em Londres e tal, aí eu fumei um charuto lá com um Vorcaro, mas não sou amigo dele. Bebi uísque de 642 mil reais, mas não sou amigo dele. Foi no Fazano, né? Muito caro aquele restaurante. Quem pagou? Vorcaro. Mas também não sou amigo dele. E a gente tem que aceitar. Alexandre de Moraes voou em jatos ligados a Vorcaro. Presta atenção. Ligados a Vorcaro, é a palavra. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, a advogada Viviane Bassi de Moraes, voaram pelo menos 8 vezes em jatos executivos de empresas ligadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro entre maio e outubro de 2025, segundo documentos obtidos pela Folha de São Paulo. A reportagem da jornalista Mônica Bergamo cruzou dados da ANAC, do DCEA e do Registro Aeronáutico Brasileiro para identificar os voos. 7 deslocamentos foram realizados em aeronaves da Prime Aviation. Prime Aviation, a empresa da qual Vorcaro era sócio, por meio de um fundo patrimonial de nome Blue, inglês azul, né? Outro voo foi feito em um Falcon 2000, ligado a uma empresa que tem como sócio um pastor, Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Aliás, esse pastor é o cara do dinheiro. A informação em Brasília que ele agora está até disputando com o Vorcaro a delação, que diz que ele tem mais do que falar do que o Vorcaro, que ele entrega a todo mundo. Nesse negócio de delação, quem entregar primeiro consegue alguma vantagem, né? Porque a cadeia aí é monstruosa, né? O pastor, o cunhado de Vorcaro, foi preso durante uma operação recente e está negociando com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal a delação. Aí vamos às notas. De novo a senhora, né, dona Vivi? De novo a senhora. Não bastava o contrato de 129 milhões, que até agora não foi explicado. De novo a senhora, né? Não, e outra coisa, tudo pode ter explicação, mas vai juntando um fato com o outro, entendeu? O sujeito vai ficando meio sujo, feito pau de galinheiro. Não é não? Vai ficando sujo. Toda hora tendo que explicar, toda hora. Né? Você sabe quanto custa uma viagem de jato? Hein? Mas ela tem dinheiro, né? Só do Vorcaro foram quanto? 129 milhões do contrato, 3.600.000 todo mês, sendo que líquidos 3 milhões de reais todo mês. Pelo balanço do Poder 360, o escritório faturou bonitinho, líquido, 88 milhões de reais. Aliás, não tem uma pessoa empreendedora nesse país chamado Brasil que conseguiu um resultado econômico, essa façanha econômica, como a dona Viviane Moraes. O escritório Viviane Bassi de Moraes. Na nota, o escritório Viviane Bassi informa a Folha de São Paulo que contrata serviços de táxi aéreo por critérios operacionais sem qualquer vínculo pessoal com os proprietários das aeronaves e que os voos foram pagos dentro dos termos contratuais. Olha só. Eu estava observando o seguinte. Primeiro foi a Mônica Bergamo. E tem um detalhe na reportagem da Mônica Bergamo. Nesse negócio de jatinho, ela pegou primeiro o Alexandre de Moraes, mas tem mais gente para ser pega, viu? Ela já... Eu vou mostrar o que diz a jornalista. Primeiro pegou Alexandre de Moraes, mas tem mais informações. De outras pessoas. Usando jatinho. De gente envolvida em escândalo. Autoridades. Tá? Aí, ó. Primeiro, a Folha de São Paulo.
Aí veio o portal Metrópolis, pegou as informações da Folha de São Paulo e aí republicou. O Estado de São Paulo, o Estadão, também fez uma republicação, mas foi além. Disse o seguinte, que o Estado de São Paulo checou as informações da Folha. Foi na ANAC, checou todas as informações e só publicou quando, após a checagem, viu, não, o Alexandre de Moraes viajou mesmo no jatinho, que é o jatinho da empresa do Vorcaro. Aí agora há pouco, estava fora do radar. A Globo entrou na história. A Globo, desde ontem, estava calada sobre isso. A Globo News acaba de publicar também um vídeo dizendo que é verdade. Diz que apurou, feito aconteceu com o Estadão. Investigou, tal, e que é verdade. Vamos ver o que diz o portal Metrópolis na reportagem, no vídeo. Acompanha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voou pelo menos 8 vezes em jatos executivos relacionados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master. 7 dessas viagens foram em aeronaves da empresa Prime U, uma firma de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio até setembro de 2025. Segundo informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, os voos ocorreram entre maio e outubro do ano passado. Os dados foram cruzados a partir de registros da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA da Aeronáutica. De acordo com esse levantamento, Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, acessaram o terminal executivo do aeroporto de Brasília nos mesmos horários e nas mesmas datas em que as aeronaves da Prime U decolaram. Além dessas 7 viagens, o ministro também voou pelo menos uma vez em um avião que tinha como um dos proprietários o empresário pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Na realidade, o Zettel e o Vorcaro, os bens são misturados aí. O esquema basicamente era o mesmo, né? O que me chama a atenção é que é o seguinte, fica difícil de você explicar que não tem envolvimento com... É igual o Dias Toffoli, que até que descobriram a Marit, a empresa dele, que recebeu dinheiro ali do esquema do Vorcaro, né, que é outro ministro. Rapaz, viagem de Londres, né, a degustação de uísque de 642 mil dólares, mais de 3 milhões de reais. Né? A outra viagem também paga, no caso dos Estados Unidos, né, um jantar, 3 mesas reservadas para ministros do Supremo, diretor de PF, autoridades da República. 3 mesas reservadas no Fazano, pô. Caríssimo, caríssimo. Ali na Quinta Avenida, em Nova York. Caríssimo, restaurante caríssimo. Né? E presentinhos, né? Ele deu reloginhos assim, o mais baratinho era 80 mil reais. Ele deu presentinhos, reloginhos assim pro pessoal, né, que tava lá no... Aí agora, não, coincidência. Viajamos, o jato é do Vorcaro, mas a gente pagou. Sim, mas o contrato, Alexandre, de 129 milhões com a tua esposa, todo o escritório de advocacia desse país chamado Brasil, pessoal formado em direito, diz que nunca na história desse país, feito diz o presidente Lula, teve algum escritório para fazer um relatóriozinho de compliance que ganhou um dinheiro desse. Inclusive o Estadão publicou um cruzamento de dados dizendo, é o seguinte, a gente pegou os metadados aqui, nem o escritório fez. Porque pelos metadados o que a Viviane publicou foi o próprio pessoal do Master que fez lá, meu amigo. Se eu quiser hoje, vocês me desculpem vocês aí, viu? Eu respeito muito o pessoal do direito, até porque meu irmão é advogado no Rio de Janeiro, renomado no Rio de Janeiro. Tem um filho advogado, renomado em Brasília. Né? Minha família tem juiz de direito, promotor. Então, eu respeito muito o operador de direito. Mas se eu pegar aqui a minha inteligência artificial, posso usar aqui
alguma, por exemplo, tenho aqui abertas. Estou com a Claude, estou com o Gemini, estou com o GPT, estou com o Grok. Qualquer uma dessas, eu posso aqui dar um comando perguntando para fazer para um estabelecimento bancário o que seria um relatório de compliance. E eu posso, inclusive, pedir, olha, eu quero um relatório completo, com 200 páginas. E a IA vai me dar o relatório. O que o pessoal do Estadão disse é o seguinte, olha, parte foi o pessoal do banco que fez, viu, dona Vivi? O Estadão publicou isso falando nos metadados, que descobriu, nos detalhes, a mentira. O trabalho não foi feito. Agora o dinheiro entrou. O dinheiro entrou. Então, o problema é tudo, uma explicação. Porque nós fizemos o trabalho. Porque os 3.600.000 descontado, 3 milhões líquidos todo mês, o trabalho de compliance não sei o que lá. Mas eu fui lá para um negócio lá em Londres e tal, aí eu fumei um charuto lá com um Vorcaro, mas não sou amigo dele. Bebi uísque de 642 mil reais, mas não sou amigo dele. Foi no Fazano, né? Muito caro aquele restaurante. Quem pagou Vorcaro? Mas também não sou amigo dele. E a gente tem que aceitar. Porque hoje é o dia da mentira, né? Só se eles estiverem mentindo. Eu não estou mentindo para vocês. Você acha que ele está mentindo, que ele não é amigo dele? Ele está mentindo. Ele não é amigo dele. Sabe qual é a diferença? Ele está preso. Ele está prendendo. Está prendendo. A jornalista Mônica Berro destacou, agora pela manhã, ela própria que deu esse furo de reportagem, que a descoberta foi o resultado de um cruzamento de várias informações em órgãos diferentes. Olha o trabalho que ela fez, vê. Eu obtive uma lista da ANAC com todos os embarques, todas as pessoas, olha quanta matéria vem por aí, cara. Todas as pessoas que foram ao hangar de Brasília e embarcaram em jatos executivos, né? E uma outra lista com todas as decolagens. O que acontece, Megali? Você juntando esses nomes de pessoas que estavam na porta do embarque com o avião que decolou, esses documentos indicam em que avião que a pessoa decolou. Então o Alexandre de Moraes e a mulher dele, a Viviane Bastos de Moraes, eles tiveram 7 voos, né? Esses documentos indicam que eles embarcaram em 7 vezes em aviões da Prime Aviation. O que era a Prime Aviation? Era uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual o Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, era sócio. Ele era sócio dessa empresa através de um fundo patrimonial Blue. Bom, o que diz, quer dizer, o ministro, é bom que a gente diga aqui, o ministro ele tem direito a voar em aviões da FAB. Você sabe, Megali, que antigamente só o presidente do Supremo Tribunal Federal tinha direito de usar aviões da Força Aérea Brasileira, aviões pagos pelo Estado, aviões, enfim, da Força Aérea Brasileira. Você está entendendo o que a jornalista está dizendo? O ministro Alexandre de Moraes ele tem o direito de voar no avião da FAB, né, que eu já acho errado, mas tudo bem, é autoridade, não, beleza, tem o direito. Por que ele iria voar no jatinho de altíssimo luxo da Prime? Porque você vê, é compartilhamento de bens de luxo, não é um jatinho qualquer. Você entra lá, o que você quer beber? A champanhe, o uísque, assim. Por que ele, que tem direito de viajar nos jatos da FAB, iria viajar no jatinho de luxo da empresa do Vorcaro? Não. Tudo tem justificativa. Beleza. Tudo tem justificativa, legal. Entendeu? Aí nós acreditamos ou não acreditamos? Você acredita? Tem um outro trecho, a jornalista que deu esse furo de reportagem, a Mônica Berro, comenta a nota do escritório Bastos de Moraes. Presta atenção. O Alexandre, ele não emitiu nota.
Inclusive, a Mônica Bergamo, nessa entrevista que ela dá sempre na Bandeirantes, que é a Band News, a Rádio Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, porque ela é da Folha de São Paulo, também, jornalista da Folha de São Paulo. Na entrevista ela disse, ó, nós, antes de publicar a matéria, nós entramos em contato com o Alexandre. Ele não quis nem comentar. Aí tem a nota, depois da repercussão, do escritório. Veja comigo. Óbvio que o Alexandre de Moraes, por ser mais visado, vai nesses aviões, né, quando acha necessário. Mas acabou entrando em aviões do Daniel Vorcaro. Qual que é a explicação? A Viviane, a mulher dele, o escritório, Bastos de Moraes, mandou uma nota para mim dizendo o seguinte, que ela contrata diversas empresas de táxi aéreo. O escritório contrata. Não esclareceu por que o Alexandre estava lá, se ele tinha pego uma carona, o ministro não quis responder, mas o fato é que ele estava junto com ela nesses embarques. Ela diz que contrata de fato, várias empresas de táxi aéreo, mas ali, deste hangar, quando ela estava no hangar junto com ele, as empresas que estavam lá eram as do Vorcaro, era a Prime, né? Então houve esses voos. Por que esses voos mostram Megali? Não é ilegal, tá? Não tem uma regra no Supremo que proíba andar em avião executivo, mas mostra ali a proximidade dela, né, e dele com o ex-banqueiro. O ministro está bem contrariado com essa publicação, né, porque a afirmação é que nunca ele andou num avião do Vorcaro. Se era uma empresa de táxi aéreo, então o escritório alugou um táxi aéreo. Por coincidência, né, a empresa alugada era do Vorcaro. Mas ele não andou em avião do Vorcaro ou com o Vorcaro, coisa que a gente nunca afirmou. Então essa é a explicação que ele dá, que o casal dá, enfim, ele não dá oficialmente explicação nenhuma, mas essa é a explicação que chegou pra gente. Você vê aqui, ó, ele 7 vezes no avião que o Vorcaro, essa Prime, que é o de alto luxo. E uma vez do Fabiano Zetto, que é o cunhado do Vorcaro. Metido na mesma coisa, tá tudo preso. Eu já disse a você, a diferença é o seguinte, estão presos, aqui tá prendendo. Tá prendendo, mandando prender. Não, se o juiz fosse Alexandre de Moraes, e vamos supor, quem está fazendo isso tudinho é o juiz Zezinho. Alexandre de Moraes tinha metido ele na cadeia. Você tem dúvida disso, não? Tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Tem dúvida disso? 24 horas para explicar, feito fez agora com o Eduardo Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro. 24 horas para explicar. 7 bilhões de reais de multa, quanto fez agora para os caminhoneiros, ainda dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os caminhoneiros, 7 bi de multa para caminhoneiro, pessoa física, e empresa CNPJ. Você tem alguma dúvida que o juiz, se fosse Alexandre de Moraes desse caso, e Zezinho fosse o outro juiz, esse outro juiz não estava no chilindró? O juiz do caso Master, quem está com o caso Master é André Mendonça. André Mendonça. Tem pouca gente na cadeia, viu, André Mendonça? E mais, do INSS também. São 16 apenas do INSS na cadeia. 16. Eu sei que o senhor, ministro André Mendonça, está decepcionado. Todo dia eu me decepciono. Todo santo dia, quando eu começo a ler as notícias, as informações, eu sou muito crítico. Eu me decepciono. Porque eu vi, inclusive, que a decepção maior do André Mendonça foi o seguinte, na relatoria do INSS, né, na prorrogação da CPMI, ele esperava traição do Nunes Marques, porque está metido até o pescoço, segundo as publicações de colunistas políticas, por causa do filho dele. JPS, Master e Centrão. Mas ele esperava que 2 magistrados votassem com ele. Quais eram os 2? O presidente do Supremo, Edson Fachin, que quer moralizar o Supremo. A interlocutores, nas conversas miúdas em Brasília, o ministro disse isso.
Bom, eu entreguei algumas informações ao ministro Edson Fachin, teria dito o ministro André Mendonça. Eu mostrei para ele como é que está o Supremo, que a gente tem que avançar para limpar a casa. E o presidente votou contra a prorrogação da CPMI que estava investigando. Votou contra. A outra decepção, essa inclusive eu comentei aqui, minha também. A ministra Carmen Lúcia, representante da mulher, a única representante da mulher no Supremo Tribunal Federal. Porque não tem outra ministra. Votou contra o André Mendonça. O único que ficou a favor foi o Fux, que inclusive mostrou ao Supremo, olha, vocês já votaram 2 vezes por prorrogação, vocês estão votando diferente por quê? Porque agora é INSS. Agora veja a contradição aqui, né? Voando no aviãozinho do Vorcaro, voando no aviãozinho do Zetel. Essas duas aqui. A jornalista pega e fala assim, olha, a Viviane botou a nota dizendo que o escritório contrata jatos, sim, mas espera lá. Segundo as 3 empresas de aviação consultadas pela jornalista, quem embarcou foi o Alexandre de Moraes. Ora, por que o Alexandre de Moraes ia embarcar em voozinho de Zetel e de Vorcaro? Se o Alexandre de Moraes ele tem a prerrogativa como ministro supremo, definida por lei, isso ele entende, a prerrogativa de voar no avião da FAB. Mas por que ia vir? Não é isso que a Mônica Berger questionou? Sabe? Quem voou foi ele. Com a mulher... E veja, se você vai no avião da FAB, você não vai levar a sua mulher? Claro! O cônjuge? Não tem proibição também? Aí o jornalista Luiz Megali, que é um dos apresentadores da Band, conversando com a Mônica Bergamo, diz o seguinte, toda semana descobre-se que esses ministros estão assim, juntinho do Vorcaro. O jornalista arretou-se também. Vai. Você, de fato, não consegue cruzar ali a linha da ilegalidade, né? O Dias Toffoli viajou num jatinho. Feio, né? O ministro do Supremo viajar num jatinho emprestado lá por um empresário. Nesse jatinho tava um dos advogados do Banco Master. Nossa, que coincidência, né? Os dois foram ver um jogo de futebol. Mas aí também o Dias Toffoli vendeu lá o hotel pro cunhado no caso do Xandão. Mulher do Xandão assina um contrato pra lá de vantajoso. Uma mulher competente. Mas aí você pega um outro fato, mas tem ligações suas com o Vorcaro no dia da prisão dele, no dia da liquidação do Banco Master, o dia mais movimentado da vida dele, ele estava conversando contigo, pedindo para bloquear. Não sou eu, mas quem é? Não sabemos. Mas você é amigo dele? Não, mal conheço. Viajou no avião várias vezes. Aí você começa a juntar tudo isso, isoladamente, são só atos questionáveis, mas não dá para dizer que são ilegais. Mas a cada semana tem um novo, né, Mônica? A cada semana a gente descobre que, na verdade, esses caras são mais próximos do que a gente imaginava e do que eles próprios disseram ser. E autoridade, juiz, magistrado, a ética já era. Aí você vai me dizer, não, juiz não precisa ser ético. Como? Não precisa ter vergonha na cara mais? Não? Vamos no popular? Um juiz não precisa ter mais vergonha na cara, é isso? A entidade de Transparência Internacional, Brasil, destaca nas redes sociais as descobertas da imprensa, como o contrato da esposa de Moraes com o Banco Master, com valor acima do mercado, o aumento patrimonial de 232% em um ano da Viviane Bassi de Moraes, a frequência na casa de Vorcaro, a troca de mensagens no dia da prisão, reveladas pela Malu Gaspar do jornal O Globo, as reuniões com o presidente do Banco Central, viagens e aviões ligados ao empresário. A entidade Transparência Brasil então questiona o que a Procuradoria-Geral da República investigou. E aí, PGR?
que vocês investigaram? Hein, procurador? Não. Aí vai ficar só a imagem do Dr. Paulo Gonet, do senhor bebendo uísque lá em Londres, de 642 mil dólares, junto com Vorcaro, Lewandowski, o Andrei e o Alexandre de Moraes? Vai ficar só essa imagem para nós? É isso?